Oi, pessoal! Recentemente nós assistimos um dos maiores eventos geopolíticos desse século e talvez da história, a grande operação militar do ataque israelense ao programa nuclear iraniano, seguido da participação dos Estados Unidos. E há muito tempo se fala nisso. Eu, particularmente, falo disso há pelo menos 15 anos. Se discute esse assunto há pelo menos 2 décadas. E realmente aconteceu. E claro que uma das grandes perguntas é como que isso aconteceu? Como que Israel conseguiu fazer um ataque deste porte, desse jeito, e isso não ter virado um problema muito maior? Essa pergunta, ou essa resposta, certamente vai virar um filme algum dia. Mas, no vídeo de hoje, eu quero contar para vocês os detalhes dessa operação. O que levou ela ao sucesso e como aconteceu, eu vou contar tudo aqui para vocês, exatamente como foi. Então vamos lá. À meia-noite de 13 de junho, generais israelenses se reuniram em um bunker debaixo do quartel-general da Força Aérea de Israel e observaram enquanto jatos desciam sobre Teherã em uma operação chamada de Red Wedding, ou Casamento Vermelho em português. Horas depois, a 1.600 quilômetros de distância, os principais comandantes militares do Irã estavam mortos. Uma matança em massa semelhante à famosa cena de casamento da série Game of Thrones, por isso o nome Casamento Vermelho, que é como ficou conhecido o massacre na série. A combinação de inteligência precisa e execução militar cirúrgica surpreendeu o mundo. Mas esse não foi o único sucesso improvável no início da campanha de 12 dias de Israel. Outra parte fundamental do ataque inicial, considerada tão fantasiosa pelos próprios planejadores, que acabou recebendo o nome de Operação Nárnia, conseguiu eliminar simultaneamente 9 dos principais cientistas nucleares iranianos em suas casas em Teherã. Executar os ataques exigiu ardilosas estratégias de dissimulação para garantir o fator surpresa. No entanto, nos momentos finais, os planos quase desmoronaram. As operações ajudaram a consolidar Israel como a principal potência militar da região, abrindo espaço para o que os israelenses esperam ser uma reconfiguração diplomática, com países se afastando da influência iraniana e buscando relações mais amistosas com Israel. Altos funcionários israelenses e norte-americanos afirmam que esperam que novos acordos de paz sejam assinados após a batalha. Ainda assim, persistem dúvidas sobre se Israel, que contou depois com um bombardeio maciço dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas, realmente alcançou seus objetivos. Relatórios conflitantes circulam sobre a extensão dos danos aos complexos nucleares e não está claro se Israel e os Estados Unidos conseguirão impedir o Irã de reconstruir o que foi destruído. Apesar disso, mesmo entre autoridades israelenses, houve surpresa com a eficácia dos planos, alguns dos quais estavam em gestação há mais de uma década. Pessoal, fazer uma pausa antes de continuar o vídeo. Quero falar para vocês da Surfshark, que é o nosso parceiro aqui do canal, que é uma empresa de tecnologia que traz proteção para sua navegação. Tem uma série de produtos como antivírus, proteção digital e a famosa VPN, que é uma ferramenta que criptografa a sua presença e o seu tráfego dentro do mundo digital. Então, se você está navegando, não dá para saber da onde você está navegando. Os outros, os sites, enfim, não conseguem coletar os seus dados, não conseguem saber de qual é a sua localização, qual é o seu endereço IP, e você fica oculto, você fica protegido. Então, vai impedir que te rastreiem, vai te impedir que seus dados sejam revelados, vai te facilitar e permitir que você acesse sites que estão bloqueados para quem não é daquele país. Então, se você quer acessar um site de um outro lugar, se você quer assistir um filme, se você quer fazer uma compra num outro país, num outro lugar, não vai permitir se conseguir identificar qual é o seu endereço, da onde você está
navegando, da onde você está mexendo, falando. E a VPN te ajuda a te deixar sigiloso dentro da internet e protegido. E a Surfshark é a melhor VPN e com o meu cupom você tem um desconto a partir de R$ 9,99 e você ganha até 4 meses extras. Não deixe de acessar, tá aqui o endereço, é www.surfshark.com/HOC, H-O-C. Acessa, você tem um monte de produtos, vale muito a pena. Quem gosta e vive no mundo digital, mesmo quem não vive, toda hora que você vai fazer alguma coisa no digital, você precisa estar protegido e precisa ter o seu sigilo e poder acessar coisas que não estão liberadas dependendo do lugar que você está. Aproveita, Surfshark. Vamos voltar para o vídeo. Esse vídeo é baseado numa reportagem do Wall Street Journal que conversou com mais de 18 fontes para entender exatamente o que aconteceu naqueles dias. Voltando à operação, Israel assumiu um risco enorme ao lançar o ataque. Ou atingiriam todos os alvos humanos de uma vez só, ou os perderiam. Caso os alvos escapassem, a retaliação do Irã teria sido muito mais severa e seus planos nucleares permaneceriam intactos. E se o presidente Trump não tivesse se sentido inspirado pelo sucesso inicial de Israel a bombardear os locais nucleares iranianos, não está claro como Israel teria alcançado seu objetivo principal. Mesmo depois de tudo, o Irã foi abalado, mas pode se recuperar com ainda mais determinação para construir uma arma nuclear, como eu já mencionei para vocês em outro vídeo. Mas vamos voltar para a história para entender como tudo isso começou. A origem da operação ela remonta à metade da década de 1990, quando a inteligência israelense identificou o que considerava ser os primeiros esforços do Irã para desenvolver um programa de armas nucleares. A partir daí, Israel começou a montar uma extensa rede de agentes infiltrados no Irã para viabilizar uma campanha de sabotagem que incluiria explosões em uma das principais instalações de enriquecimento iranianas e o assassinato, que veio a acontecer eventualmente, de alguns dos seus cientistas. Mas, com o tempo, autoridades israelenses concluíram que essas ações não seriam suficientes e que eventualmente seria necessário destruir o programa nuclear do Irã e também o núcleo de cientistas por meio de ataques aéreos. Planejar isso é uma coisa, agora realizar é outra completamente diferente, porque Israel e o Irã estão a 1.600 quilômetros de distância. Como eu já falei disso também em outro vídeo, ou seja, não é fácil você operacionalizar algo desse porte nessa distância. Os pilotos teriam que aprender a voar em formações de 6 a 10 aeronaves ao redor de um único avião-tanque, revezando-se para reabastecer várias vezes durante a jornada. Também precisariam dominar a precisão de posicionamento para que os mísseis lançados atingissem os alvos com uma diferença de apenas 15 a 20 segundos entre si, garantindo a máxima eficácia. Esse tipo de treinamento ele não era possível em um país tão pequeno quanto Israel, que tem apenas cerca de 470 quilômetros do norte até o sul. Em 2008, durante um exercício chamado Operação Glorioso Espartano, mais de 100 caças F-15 e F-16 israelenses voaram por mais de 1.600 quilômetros até a Grécia, testando sua capacidade de atingir alvos tão distantes quanto as instalações nucleares iranianas. E esse tipo de exercício se tornaria cada vez mais frequente pela Força Aérea Israelense. Nos anos seguintes, Israel esteve por diversas vezes à beira de lançar um ataque aéreo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi repetidamente contrariado por seus ministros e chefes de segurança que temiam iniciar uma guerra com o Irã ou irritar o Washington. Mesmo assim, os planejadores militares israelenses continuaram simulando cenários de ataque, inclusive uma guerra em múltiplas frentes com as proxies do Irã, o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e assim por diante. E haviam também o desafio de sobrevoar a Síria, que era até pouco tempo atrás um estado inimigo sobre forte influência iraniana. Após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel passou quase 2 anos destruindo a infraestrutura do grupo, do Hamas,
também enfraqueceu severamente o Hezbollah, cujo apoio sustentava o regime sírio, por exemplo, com o ataque dos pagers, que eu também tenho um vídeo aqui no canal explicando. E com isso, com esse enfraquecimento do Hezbollah que ajudava a manter o regime na Síria, os grupos de oposição na Síria conseguiram derrubar o Bashar al-Assad, que era o ditador da Síria, instalando um regime anti-Irã, que abriu caminho para que aviões israelenses atravessassem o espaço aéreo sírio sem resistência. Nesse ponto da história, a rede de espiões israelenses dentro do Irã já era suficientemente ampla para rastrear os deslocamentos dos líderes militares iranianos e estabelecer bases de drones no próprio território iraniano, com um papel crucial na neutralização dos sistemas de defesa aérea do país durante o ataque. Uma outra situação onde Israel ainda conseguiu testar essas capacidades de ataque de longa distância aconteceram com o ataque aos Houthis no Iêmen, que declararam guerra a Israel e Israel por diversas vezes os atacou. Ainda mais importante do que tudo isso, Israel destruiu os mais avançados sistemas de defesa aérea de Teherã, as baterias russas S-300, em ataques realizados em abril e outubro de 2024, quando nós assistimos aqueles confrontos entre Israel e o Irã, que eu comentei aqui com vocês diversas vezes. Bom, não custa lembrar que esses ataques de Israel vieram em resposta a massivos lançamentos de mísseis pelo Irã e que foram em grande parte interceptados pela defesa aérea israelense com o apoio dos Estados Unidos e outros aliados do Oriente Médio, como Jordânia ou Arábia Saudita, por exemplo. E essa sequência de retaliações deu a Israel a confiança de que poderia enfrentar de igual para igual a outra superpotência regional. Com tantas peças desse quebra-cabeça colocadas no lugar, os planos para o ataque israelense se intensificaram. E acrescentando a urgência à situação, havia em Israel uma percepção de que o Irã tinha começado a enriquecer urânio em níveis tão elevados que estaria apenas alguns meses de construir uma bomba atômica. Temendo já ter perdido a batalha para conter o enriquecimento do urânio iraniano, Israel então planejou uma operação para eliminar os cientistas iranianos que poderiam ajudar o país a usar esse material na construção de uma arma nuclear, mesmo que os ataques israelenses danificassem ou destruíssem as instalações nucleares. Essa missão, aparentemente improvável, recebeu o nome, que eu já comentei com vocês, de Operação Nárnia. Em novembro de 2024, os militares reuniram 120 oficiais da inteligência e da Força Aérea para decidir quem e o que seriam os alvos quando os combates começassem. Ao final, a conferência elaborou uma lista com mais de 250 alvos, incluindo os cientistas que Israel pretendia matar, instalações nucleares, lançadores de mísseis iranianos e autoridades militares. Outra prioridade era descobrir como conquistar a superioridade aérea sobre o Irã desde o primeiro momento. Isso abriria caminho para que os jatos israelenses continuassem bombardeando a longa lista de alvos durante os 12 dias seguintes. Autoridades israelenses cruzaram milhares de fontes de inteligência para mapear os sistemas de defesa aérea do Irã. O Mossad foi envolvido para auxiliar nesse esforço. Seus agentes passaram meses contrabandeando peças para centenas de drones armados com explosivos em malas, caminhões e containers, além de munições que poderiam ser disparadas remotamente a partir de plataformas não tripuladas, drones, por exemplo. Pequenos times equipados com esse arsenal se posicionaram próximos aos locais de defesa aérea e bases de lançamento de mísseis do Irã, prontos para neutralizar os sistemas defensivos assim que Israel iniciasse o ataque. Israel também lançou drones maiores a partir do seu próprio território durante a ofensiva. As capacidades de longo alcance de alguns desses drones foram testadas pela primeira vez na noite anterior ao ataque, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. O Netanyahu e os seus assessores militares, eles tomaram a decisão final de fazer o ataque no dia 13, no dia 9 de junho, ou seja, apenas 4 dias antes de começar a ofensiva, segundo um oficial de segurança israelense. É óbvio
que a equipe do Netanyahu precisava disfarçar os seus planos para que o Irã não descobrisse, pois se ele fizesse isso, ele ia tomar medidas preventivas, como, proteger os seus cientistas ou seus oficiais militares não estarem reunidos ou estarem em bunkers, uma série de medidas de proteção que acabariam com o plano israelense. Para começar esse disfarce, o gabinete do Netanyahu anunciou que ele se afastaria do trabalho para aproveitar um feriado prolongado, seguido do casamento do seu filho mais velho, Avner, na segunda-feira, dia 16 de junho. Nenhum dos convidados, incluindo Avner ou a esposa do Netanyahu, a Sarah, sabia que o líder israelense planejava adiar o casamento, como ele revelou posteriormente. Netanyahu seguiu com a sua rotina normalmente para não levantar nenhuma suspeita entre os iranianos. Enquanto isso, as autoridades israelenses vazavam para a imprensa relatos sugerindo uma divisão entre Netanyahu e o presidente Trump sobre a possibilidade de lançar um ataque. Os vazamentos incluíam detalhes de uma ligação telefônica entre os dois, feita 4 dias antes da operação, na qual Trump teria dito ao Netanyahu que preferia que a diplomacia fosse levada até o fim antes de recorrer a opções militares. No dia dos ataques, o Trump declarou a jornalistas que os Estados Unidos e o Irã estavam relativamente perto de um acordo e que ele não queria que os israelenses partissem para a ação. As autoridades israelenses também afirmaram à imprensa que um ataque era iminente, mas que esperariam para ver o resultado final da 6ª rodada de negociações nucleares entre Washington e Teherã, marcada para o domingo seguinte. Na realidade, os generais israelenses já faziam os preparativos para a ofensiva final. Tudo isso não passava de uma grande cortina de fumaça. A essência da enganação israelense foi plantar na mente dos iranianos a ideia de que Israel não atacaria sem autorização e participação dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos não mobilizassem as suas forças e continuassem engajados nas negociações, Israel podia ameaçar atacar e até mobilizar suas tropas diante dos olhos do Irã, sem perder o elemento surpresa. Pra vocês terem ideia, no exato momento em que os aviões israelenses decolavam, o Trump postava na Truth Social, a sua rede social, abre aspas, continuamos comprometidos com uma solução diplomática para a questão nuclear iraniana, fecha aspas. Bom, formulada e construída toda essa cortina de fumaça, essa enganação, vamos voltar para o plano. E uma parte fundamental do plano era eliminar de uma só vez as lideranças das Forças Armadas do Irã, o esforço conhecido, a operação chamada de Casamento Vermelho. A ideia era impedir uma retaliação imediata e ganhar tempo para que os caças e drones israelenses destruíssem os lançadores de mísseis iranianos, reduzindo assim a força da inevitável resposta do Irã que viria. No entanto, à medida que as aeronaves israelenses se aproximavam, surgiu um problema. A liderança da Força Aérea Iraniana começou subitamente a se movimentar. Autoridades israelenses no bunker começaram a suar. Talvez todo o plano estivesse desmoronando e os iranianos tivessem descoberto a operação. Mas, para espanto do alto comando israelense, em vez de dispersarem, os líderes da Força Aérea do Irã se reuniram todos em um único local, selando seu destino, obviamente, e nesse momento os mísseis israelenses começaram a ser lançados. Explosões também atingiram as casas dos cientistas nucleares, matando 9 deles em ataques quase simultâneos para impedir que fugissem ou se escondessem. Ou seja, apesar das baixíssimas chances de sucesso, a Operação Nárnia também estava funcionando. Os mísseis também atingiram estações de radar, baterias antiaéreas e mísseis terra-terra iraniano. Em pouco tempo, a inteligência israelense confirmou que quase todos os alvos humanos identificados desde novembro tinham sido eliminados. Em cerca de 4 horas, a operação inicial estava concluída. E depois dessa parte, nos dias seguintes, as operações da Força Aérea Israelense continuaram bombardeando e destruindo fábricas de mísseis, instalações nucleares e uma série de outros alvos. Mas tudo isso só foi possível graças a essas operações iniciais bem-sucedidas, inclusive o próprio ataque americano
e outros ataques a outras lideranças menos importantes dentro do Irã. Mas essa é uma história de sucesso absoluto, né? Independente da discussão se o programa nuclear foi destruído por completo ou não, o efeito e a destruição e o atraso que isso causou mostrou uma capacidade israelense de abalar o regime iraniano, de abalar um país a 1.600 quilômetros de distância e uma série de outras coisas, até mesmo fazer os Estados Unidos sair da sua zona de segurança e conforto para embarcar numa operação militar desse porte, por sentir que ela fosse segura o suficiente, dado o estrago que já tinha sido feito com a capacidade de retaliação do Irã de muitas maneiras e a crescente escalada. Israel continuando atacando, dominando o espaço aéreo, os Estados Unidos entrando na guerra. Enfim, todas essas coisas juntas mostraram para o Irã que ele, além de abalado, debilitado, ia enfrentar contínuas respostas e escalada com Israel e com os Estados Unidos e talvez até com outros países do mundo, se ele tentasse algo mais assustador ou mais problemático para o mundo, como fechar o Estreito de Hormuz. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo, sigam o canal, compartilhe esse vídeo que conta essa história. Para quem não sabe o que aconteceu nesse dia, é uma história muito importante, relevante para a geopolítica do mundo e é uma história de extrema planejamento e armação e muito bem executada. Ativa o sininho também para você receber notificação. Até mais.